Fala galerinha, olha aqui como é que tá o rio aqui em Itabirinha. A situação. Encheu, a ponte da avenida lá em cima caiu. Olha só. E olha que já baixou, hein? Baixou quase 1 metro já de altura a água. Olha a situação como é que tá. É muita água, gente. É muita água mesmo. Fica assim. Eu descendo, eu vou fazer mais outro vídeo pra você em outro local, né? Tá bom? Olha você ver. A água chegou aí lá em cima lá, no último boquetinho lá. É muita água, a madeira descendo. E assim vai.